Duas declarações essa semana me chamaram a atenção de líderes do Supremo Tribunal Federal, membros, da mais alta corte do país, dando declarações que, de certa forma, mostra um pouco do cenário que nós estamos vivendo com relação a lados que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal estão, e isso não é novidade para ninguém. Me parece que há um certo incômodo por parte desse segmento evangélico que não para de crescer, evidentemente, e de certa forma é o fiel da balança, ajuda e tem decidido muitas questões legislativas, ou melhor, tem levado a um maior número de representantes voltados para o conservadorismo que, de certa forma, o conservadorismo, os princípios conservadores, católicos, judaicos, cristãos, incomoda a muita gente. Mas o que me chama a atenção, eu estava vendo um vídeo ontem do pastor Silas Malafaia, que ele postou e questionando a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, sobre a existência de uma narcomilícia evangélica no Rio de Janeiro. O grande questionamento do pastor Silas Malafaia era que ele deixou muito solto, ou seja, ele fez uma acusação numa entrevista à Globo News e nessa entrevista, está aí na internet, você pode ver, não estou aqui lançando acusações contra o ministro. O fato é que houve sim a declaração, ele afirmou haver acordo entre traficantes e evangélicos, ou seja, um narcotráfico envolvendo uma milícia, uma situação com os evangélicos, com ataques de intolerância religiosa em comunidades do estado, ou seja, haveria aí uma espécie de conluio entre os evangélicos e os traficantes para, por exemplo, perseguir pessoas de outra religião. Então ele deu essa declaração dizendo que isso foi abordado durante uma reunião no Supremo Tribunal Federal, presidida também pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e chegaram a essa conclusão, mas, segundo o pastor Silas Malafaia, ele fala no seu vídeo, também está no canal no YouTube, não dá nomes, não deixa no ar, fala de forma genérica. E aí quando você pega essa declaração de Gilmar Mendes e compara com uma outra declaração também nessa semana, do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz o quê nessa questão? Ele diz que tem que quer combater a captura da religião para causas políticas, ou seja, ele não quer mais que, no projeto dele, na ideia dele, que não haja mais esse envolvimento do evangelho com causas políticas, Ele disse isso numa entrevista, ou melhor, ele estava dando uma aula na PUC de Minas Gerais, e ele estava falando, quando ele vai entrar na questão religião e política, e ele expressa a necessidade de combater a instrumentalização da religião para objetivos políticos temporais em detrimento de causas espirituais. Ele criticou a utilização de líderes religiosos para ganhar votos, recorrendo à retórica de que o adversário é demonizado, influenciando a escolha dos eleitores. Então ele diz, precisamos combater a captura da religião para servir a causas políticas temporais e não espirituais. A instrumentalização de líderes religiosos para captar votos e dizer, olha, o meu adversário é o demônio, quem votar nele não vai para o céu, afirmou o ministro. Então, talvez foi uma clara referência, não diretamente, mas uma referência indireta à própria postura do pastor Silas Malafaia, que tem entrado de cabeça e pelo menos não fica em cima do muro. Ele assume uma postura realmente de ir para cima e defender os seus ideais, as suas convicções, que é a convicção, creio eu, da maioria do povo evangélico. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí eu não quero julgar o mérito das declarações em si, mas eles têm, eu tenho falado isso aqui, e as pessoas estão observando que eles têm chamado para si um protagonismo
onde eles deveriam ser bem neutros em determinados temas para terem muito mais credibilidade na hora que esses processos desse tipo, essas causas, essas ações, esses inquéritos chegassem nas suas respectivas mesas e fossem votar. Porque, veja, quando um ministro como o Gilmar Mendes fala assim, olha, os evangélicos, há um conluio entre os traficantes, narcotraficantes, narcomilicianos com evangélicos, com a igreja evangélica do Rio de Janeiro, ou seja, há uma milícia, uma narcomilícia evangélica em atuação no Rio de Janeiro. Imagina se chega nas mãos dele algum processo envolvendo essas questões. Ele já está dizendo para que lado ele vai pender o seu voto. A mesma coisa o Barroso. Quando tiver que julgar, e já tem provavelmente inúmeros processos nas suas mesas para serem analisados, para irem a plenário, para votar, eles já estão praticamente de forma antecipada, já mostram, evidentemente, para que lado estão. Deixam de ser imparciais e já mostram uma certa parcialidade para julgar determinadas questões. Por exemplo, e é o que se fala, muita gente que acompanha, os ministros de outras nações, quase que ninguém sabe seus nomes. Eles não andam dando entrevista à rede de televisão, não se expõem desta maneira, eles não tomam partido, eles ficam neutros. Então pegamos as declarações de Barroso, perdeu o Mané, não me amola, não enche o saco, porque vocês perderam a eleição. Quando o Barroso diz, nós derrotamos o bolsonarismo, deixa a neutralidade de lado. E quando ele diz, nós derrotamos o bolsonarismo, nós quem? Outra declaração de Gilmar Mendes, anterior a essa, ele diz, olha, esses que estão no poder têm que dar graças ao Supremo Tribunal aí por causa da gente, porque eles nem era para estar disputando eleição. Se ganharam, se estão no poder, incluindo, diz o Gilmar Mendes, incluindo o presidente da República, é graças às ações do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são declarações muito delicadas, muito comprometedoras. E agora, me parece, de acordo com essas últimas declarações, me parece que a Suprema Corte, pelo menos na pessoa desses ministros, estão voltando suas atenções, os seus canhões, para a comunidade evangélica. Já não ocultam mais ou não conseguem mais esconder que também tem seus adversários, quando na verdade é o que prega o ministro Barroso, não podemos ter lado, nós temos que combater. Quer dizer, se ele diz que tem que combater essa questão da religião se envolvendo com política, será que essa religião são as religiões ou seria a religião evangélica somente? E por que você está dizendo isso, Tony? Estou falando isso para que nós ficamos atentos com o que está por vir daqui para frente. O que pode acontecer? O que pode sair de declarações como essa? Nós também não podemos dormir e não ficar observando o que está acontecendo à nossa volta. Observar. Não vou dizer aqui que a gente tem que ofender os ministros do Supremo Tribunal Federal, ofender o senhor Gilmar Mendes ou o senhor Barroso, voltar e acusar e fazer o que esses extremistas de direita, esses fanáticos fazem. Não é xingando a pessoa deles que você vai resolver o problema. A igreja ela precisa saber o que está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque se você pegar a carta de Apocalipse, que é cheia de códigos, o que acontece? Só abrir um parênteses aqui para você entender. Quando João escreve Apocalipse, ele tem o cuidado, porque ele estava numa ilha chamada Patmos, ele estava preso, aquelas cartas tinham que sair dali, aquela carta que ele escrevia tinha que sair dali e chegar nas mãos dos seus respectivos, ou seja, o Império Romano ele era muito cuidadoso, ele queria saber de tudo que se havia comunicado. Hoje, por exemplo, quem está dentro da cadeia para mandar uma carta para fora ou daqui lá para dentro, ela passa pelas mãos das autoridades para ver o que eles estão trocando, quais as informações que as pessoas estão trocando. Isso é normal de um presídio. Agora imagina você, durante o Império Romano, durante o governo romano, como que João vai falar de Nero
falar mal do Estado, falar mal de Roma, mas ele tinha que falar, olha, o iníquo já está entre nós, olha, ele já está atuando, perseguindo, né, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e dá os seus códigos, os seus números, aquela coisa toda, falando em muitas ocasiões, dizem muitos estudiosos, está falando do Império Romano em si, de Nero, de Satanás. E aí pegava Nero, pegava toda aquela questão do Império Romano, Nero, Caio Calígula, todos aqueles imperadores malignos que Roma teve, e ao invés de falar seus respectivos nomes, usava o nome de Satanás, usava o nome do diabo e demonizava a figura daquela liderança para poder não ter o cuidado de a carta nem saía do lugar, só mostrando a sabedoria. Então eles falavam de perseguição, falava para ficar atentos, falava para eles ficarem ligados, estai vigilantes, e isso era importante. É claro que a palavra ela é polivalente, ela não é limitada única, exclusivamente a uma causa, um momento especial, ela é atemporal, ela serve para esses tempos. Então, quando eu estou comentando aqui, eu não estou, vamos se envolver agora na política, vamos levantar um cartaz contra Gilmar Mendes, contra Barroso. Não é isso que eu estou falando. É mostrando para nós ficarmos atentos. Está aí a notícia no G1, é notícia no site, no UOL, é notícia na Folha de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal quer combater essa questão. Segundo ele, há um exagero em as lideranças evangélicas, cristãs ou da religião, qualquer religião que seja, chamar essa questão, demonizar a figura do seu oponente, e aí aquela coisa toda que você já sabe. Essa é a preocupação. Fica uma pergunta no ar, é somente essa a preocupação? Será que, qual seria esse tipo de combate? De que forma o presidente do Supremo Tribunal Federal quer combater essa questão que, segundo ele, é nociva para a saúde da política? Qual seria o problema? Qual seria a forma de atuar? O que as instituições, ou melhor, a instituição STF pretende fazer na pessoa do seu presidente? E os questionamentos de Silas Malafaia com relação a Gilmar Mendes, você tem que dar nomes, segundo ele falou, o senhor tem que dar nome. Se há uma questão, vamos lá, Ministério Público, para que a própria comunidade evangélica se manifeste com relação a essa questão e tome as devidas providências e puna quem tem que poder, porque não pode haver essa questão de narcotráfico se envolvendo com questão religiosa e para perseguir quem quer que seja. As palavras de Malafaia têm muita coerência e tem muita verdade. Precisamos ficar atento, porque as coisas estão tomando um caminho muito complicado. Tony de Souza, a voz do povo nas ondas do rádio.